com você hoje é justamente isso. Muitas vezes nós paramos para pensar se nós queremos e pensamos um algo para amanhã, né? E mesmo assim, muitos ainda param em muitas palavras, né? Se a gente for pegar, a Bíblia vai ter também aquela coisa: você pode fazer os seus planos, os seus desejos, tudo, mas a palavra vem de quem? De Deus. Mas isso não significa que é para eu. Isso mesmo não é para eu, porque para mim nem é nada, né? Falei bonito agora, caramba. Isso não significa que é para eu parar, que é para você parar, porque senão o que vai acontecer? Você vai vegetar, você vai ficar estagnado. E isso muitas vezes nos para no sentido do quê? Alguma vez você já pediu alguma coisa para Deus que não aconteceu? Já? Gente, eu gosto de algo dinâmico, tá? Vocês vão dormir. Por isso que eu gosto de pegar assim no microfone, que eu ando para lá, eu ando para cá, eu vou para lá, venho, para você não cochilar. Então pensa comigo, você já pediu alguma coisa para Deus que Ele não te deu? Várias vezes, né, Fabi? Eu também. E sabe o que é mais legal? Quando isso acontece, Messias, você fica com um sorriso bem lindo no rosto, né? Por que não, né? Porque muitas vezes somos filhos, quer dizer, agimos como órfãos. Porque presta atenção uma coisa, cara, eu fui muito ministrado com uma palavra. Ontem também. Ou foi hoje? Ontem ou hoje? Não sei. Mas eu parei e eu viajei nessa palavra. Presta atenção numa coisa. Quando Deus está falando não numa coisa, ou Ele não está te dando uma coisa, não é porque não vai acontecer. Não é um não definitivo. Preste sempre atenção em todos os nãos que vieram na Bíblia. Pessoas falaram coisas, não aconteceu, mas preste atenção no porvir, no futuro disso. Não foram nãos, tipo, eu falei a palavra, fugiu agora. Permanentes, definitivos. Porque o não de Deus é sempre almejando uma coisa. Alguém arrisca dizer? Como, irmã? Olha aí, o melhor, cara. Quantos nãos você já teve? Mas pare para pensar. Já tiveram coisas que demorou a acontecer na sua vida e quando veio caprichado? Glória a Deus. Ou seja, eu tenho certeza que antes desse sim, antes disso ter acontecido, tiveram os nãos. Mas os nãos eram por quê? Porque tinha algo maior, algo melhor. Aquilo que você estava querendo era pouco perto do que Ele tem. Mas para você enxergar isso, você tem que ser filho. E uma coisa que eu estava até falando com a minha esposa, já nós vamos ler o texto, né, base, que é Hebreus 11, muito conhecido, né? Pelo menos o primeiro que fala da fé. Sim ou não? Sim. Ah, achei que não era. Que susto. Mas eu estava falando com ela, repare numa coisa. Deus, Ele nos dá muitas coisas, sim ou não? Sim. Mas repare, tudo que Ele te dá não é para você. Já parou para pensar nisso? Tudo que Ele te dá é para vocês. É sempre no plural, não é só para você. Que coisa doida, né? Por isso que tem coisas que você não recebe, porque você quer transformar no singular. É para mim. Eu quero. Ó, é meu. E é estranho, você pode olhar para a sua vida. Se você tiver áreas na sua vida ou coisas que você diz que Deus te deu e você usa só para você, não foi Deus que te deu. Porque tudo que Ele dá é para todos. A única coisa que Ele te dá, e a Bíblia me assegura isso e te assegura, é só o dom de línguas. Esse é só para você. E mesmo assim, se não houver alguém que interprete. Porque o dom de línguas é o quê? É algo seu
Agora do resto, bebê, acorda aqui. É tudo pro outro. Você só é mordomo. Pesado, hein? Difícil, né? Pô, pastor, você quer dizer então que o carro que Deus me deu não é para mim? Usufruto, mas para que você use para mim. Sempre. Tudo aquilo, se é um presente de Deus na sua vida, para você usar em prol de pessoas. Por quê? É o que Ele mais ama. E eu estava lendo o Hebreus, é o que lá no final ele vai falar, cara, que os caras que viveram, os que vieram antes de nós, Deus já não entregou tudo, porque senão Ele ia apagar nós não teríamos o privilégio de termos essa vida, de vivermos e encontrarmos o que há de melhor. E ainda na introdução, nossa, que susto. Ainda na introdução, eu sempre venho com esse relógio, né? Vocês reparam, né? É que esse daqui ele não anda, né, Joyce? Esse daqui é na hora cravada, ele para no horário e fica. Onde eu estava? Vamos ver se vocês estão ligados. Hã? No final do livro de Hebreus, e depois eu falei mais alguma coisa. Introdução. É isso aí, me fez lembrar já, obrigado. E o porquê introdução? Porque eu fiz uma pergunta. Sim ou não? Qual foi essa pergunta que eu fiz? Não. No início. Rapaz, vocês estão ruins assim, meu Deus do céu. 5 minutos atrás, vocês não estão lembrando, vocês não podem esquecer o caminho. Pelo amor de Deus. Antes dessa, viu, Wilson? Rapaz, no final eu estarei guiando cada um para as vossas casas, para que vocês não cheguem em casa errada. Vocês não esqueçam o caminho. Não, também. Eu vim até aqui assim no celular e li uma pergunta. O que você espera do amanhã? E eu pergunto, alguém fala para mim rápido. Mas mulher, o que você espera do seu amanhã? Enquanto isso, Diego, o que você espera do seu amanhã, Diego? Jorge, o que você espera do seu amanhã? Não são perguntas retóricas. São perguntas para vocês responderem. Não precisa ler o Alcorão todo. Né? Às vezes fala, pô, pastor, eu desejo tanta coisa, espero isso. Vamos dizer assim, o principal que você espera. Eu espero chegar lá no céu. Amanhã está vivo. Mas está vivo, você não acha pouco? Pô, pastor, mas é uma das melhores coisas que Deus nos dá, que é a vida, fato. Mas entenda o seguinte, o porquê que eu até falei, será que é a melhor coisa? Porque só abrir o olho, viver na mesma coisa, fazendo a mesma coisa, falando as mesmas palavras torpes, sendo o que é, isso, entenda uma coisa, isso não é viver, isso é vegetar. Baseado naquilo que Deus olha para você e espera. Por isso que vocês já ouviram, não só hoje, mas várias vezes, existem muitos zumbis aí hoje em dia. Vários, não são poucos. E dentro da igreja, às vezes não, existem muitos também. Aqui é isso, só lá fora, não aqui dentro. Vamos lá, o que você espera, Diego, para amanhã? Não para amanhã, para amanhã. Salvação. Todos aqui que estão aqui essa noite já confessaram Jesus como seu único e suficiente Salvador? Amém? Aí para pensar comigo. Para o cristão, a Evelyn até gritou ali quando eu perguntei. Mas para o cristão, o que mais deve importar para ele, se tratando do amanhã, é ver Jesus.
certo? Já que nós não pertencemos a essa terra, nós somos só forasteiros e peregrinos, só estamos desfrutando do que Deus deu e tem dado a nós. Deus é demais, né? E sabe como você percebe? Foi até uma frasezinha boba que Deus colocou no meu coração. Quando você olha para aquele que diz amar Jesus, você logo olha e já vê se ele ama ou se ele não ama Jesus. Sabe por quê? Aí guarda essa frase no seu coração. Quem sonha com amanhã vive o presente. Quem sonha com amanhã vive o presente. E como assim, pastor? Eu vivo o presente todos os dias. Mas você vive o seu presente esperando algo? O seu amanhã? Como assim, pastor? Seja mais claro. Quantas pessoas vivem o presente murmurando? Quantas pessoas vivem no presente escolhendo pecar, fazendo coisas tão gostosas para a carne? Quantas pessoas vivem o presente esquecendo do amanhã? Né? Que tem aquela coisa, eu vou viver loucamente como se não houvesse amanhã. Ei, sempre existe um amanhã. Sabe por quê? Porque você pode fechar os seus olhinhos e ir com o paletó de madeira, mas vai ter um amanhã, né? E o amanhã se chama eternidade. E aí o seu presente vai determinar se você vai subir ou se você vai descer. Ou seja, sempre há um amanhã. Vai sentar com a mamãe, vai. Sem correr. Sempre no colo da mamãe. Isso, agora ela fica. Eu só finge que sou bravo. Ah lá, o cara tá não funciona. Vem comigo aqui. É só uma paradinha. Pastor te ama, viu? Mas fica aí. Não? Todo mundo ficou quieto, assustado. Vocês estavam dormindo? Assustou? Oi? Vou fazer já eu faço de novo então. Funcionou. Pelo menos eu vi vida. Uns balançou, outros. É isso aí. Eu gosto assim, vida. Vem comigo. De novo. Quantos fazem do presente algo que parece que não vai ter um amanhã? E ainda falar, eu nem me importo com o que vai acontecer. Eu não estou nem aí. Só que algo tem queimado no meu coração já há um tempo. Uma vez minha esposa ficou até preocupada, achando que eu ia morrer. Você lembra disso, amor? Eu tenho uma... Quando eu falo, ela lembra e fica com essa cara de pirulito olhando para cima. Teve uns dias que me deu um chororô. Eu chorava e eu falava, cara, me deu saudade de casa. Sabe? Uma coisa gostosa. Passado um tempo até o Miguel teve. Os pais dele até ficaram meio... Magno não deve lembrar disso, você lembra, Magno? Miguel em casa uma vez começou a chorar e falando que queria ir para casa, que estava com saudade de casa. E não durou só um dia não, foram vários. Imagina um pai e uma mãe vendo uma criança dos seus 5 anos, por aí, né? 4, 5 anos, falando, chorando e falando, eu quero voltar para casa. Eu quero voltar para casa. O pai doidou, você é doido? Você está em casa. Mas sabe por quê, gente? É uma briga constante, porque o nosso espírito a todo tempo quer voltar para o mestre. A todo tempo. Por isso que quando fala em Jesus, muitas vezes em Deus, mexe algo dentro da gente. Porque é algo forte demais. E o porquê que eu estou falando tudo isso? Agora eu vou tentar começar a entrar.
na palavra. Preste atenção numa coisa. Lá no início eu falei que nós somos aqueles que liberamos destinos sobre vidas. Sim ou não? E aí eu pergunto para você, você tem liberado destino sobre a vida de alguém? E o liberar destino, entenda uma coisa, pode ser algo bom e pode ser algo ruim. Os pais mesmo podem, por, vamos dizer assim, livre e espontânea realidade, dizer, porque você já deve ter liberado destino sobre a vida de um, ou dois, ou três. De repente eu não sei quantos filhos você tem. Mas aí eu pergunto para você, será que de fato você tem liberado um destino sobre a vida dele? E o porquê que eu falo isso, gente? Você já parou para pensar quantos homens já viveram e vivem ainda? E você só está vivo e usufruindo do que você está usufruindo porque eles conquistaram? Já parou para pensar nisso? Sim, não? Que bom. E é uma realidade. Aonde eu quero me atentar? Nós temos sempre, eu pelo menos, eu tenho visto o que tem acontecido no Brasil. E uma oração que eu e minha esposa nós fazemos. Nós pedimos para que o Senhor não venha fazer nada no Brasil ou nas nações sem contar com a gente. Nós queremos estar em tudo. E qual que é a ideia? É tanta coisa que às vezes eu paro, eu fico... Mas qual que é a ideia? Eu não sei o que você tem vivido, para que você tem vivido. Mas eu quero chamar a tua atenção para que você venha viver à altura daquilo que Cristo tem para você. O seu amanhã, querendo você ou não, depende do seu presente. Simples. Gálatas nos adverte que é aquilo que você planta, você colhe. É certo. O autor de Gálatas diz que é certo. Aquilo que você semeia, você colhe. E aí eu paro para pensar, será que você tem vivido e sua vida está boa só você plantar uns tomatinhos, colher uns tomatinhos daqui uns dias? Plantar, sei lá, umas melancias e colher umas melancias daqui uns dias? Isso está bom para você? De repente tá bom, igual a gente brinca, né, relacionado à recuperação, tá bom passar 6 meses e é isso daí e já é? Tá bom, igual muitos pensam, né? Hoje em dia é algo muito real nas escolas. Se você perguntar para a maioria dos jovens, aqui tem 2, 4, tem, vamos dizer, uns 6, 7 jovens, que eu garanto para você, se você perguntar assim, ei, você gosta de estudar? Vai falar assim, que quando pinta aquela coisa igual agora está de greve, né? Pô, amanhã não tem aula, sexta não tem aula, nossa, só semana que vem. Se não vê essa alegria, eu falo, chegando no domingo à noite, amanhã tem escola. É ao contrário, né? Se não vai ter aula, nossa, que alegria! Que top! Vou ficar uma semana em casa, pô, professor, faz mais greve. Essa é a realidade. É ou é? Não? É, mais ou menos. Mas é. E isso é uma coisa preocupante. Porque uma coisa também que te faz, né, liberar destinos é o conhecimento. Porque imagina aí, véio, sem conhecimento você chega aonde? Sem o estudo hoje você chega aonde? Muitas vezes estudado, com profissão, tudo, está desempregado, está em casa.
E uns alegam porque não está tendo aula. Mas é aquela coisa, o que você planta agora, você vê lá na frente. Quantos aqui, se eu passar o microfone e falar assim, se você pudesse ter voltado atrás, estudado, se formado, tudo para você teria feito? Principalmente isso para os nossos pais, né? Para os nossos avós. Poxa, era o meu sonho ter estudado, mas eu não pude, eu tive que ajudar os meus pais. E a nossa geração é uma geração que tem tudo nas mãos, mas sempre faz favor de jogar fora. E aí não é diferente se tratando das coisas de Deus. E aí vem a pergunta, essa é excepcional, para aqueles que querem um dia, quer dizer, para aquele não, aí eu já estou dando a resposta, mas eu tenho certeza que existem pessoas aqui hoje que desejam morar na eternidade com Jesus, ver Ele face a face. Tem, não tem? E aí vem a pergunta agora, que ela é sempre indelicada, mas que funciona. O que você tem feito para que esse amanhã chegue? Tenho pensado no meu amanhã, penso muito, mas se tratando de o amanhã, a eternidade, o que você tem feito no seu presente? Eu tenho doado umas camisetinhas, eu tenho feito obras de caridade, eu tenho, a Bíblia fala que não é para eu fazer. E aí vem o entendimento da fé. E Hebreus ele nos ensina um pouquinho. E aí eu quero ir com vocês. Se hoje nós estamos vivendo um tempo de liberdade, se hoje nós podemos sentar numa praça, falar do amor de Deus, tiveram homens e ainda existem homens que não podem usufruir disso. E aí é o que tem que queimar no seu coração, filho e filha. Tem um homem que eu há pouco tempo li um pouquinho sobre ele, um homem chamado John Hus. Alguém já ouviu falar esse nome? John Hus. Já ouviu, Messias? Já? Foi um cara, ele é conhecido como um reformador, ele viveu ali em meados de 1400 e uns quebradinhos. E tudo que ele queria era fazer este evangelho ser conhecido, essa palavra ser conhecida. E acredite você ou não, mas John Hus, ele liderou muitos estilos. E por tudo que ele pregava e fazia, sabe qual que foi o final desse homem? Alguém imagina? Ele foi queimado em praça pública. E ali sendo queimado, ele falava antes, do fogo tomar ele. Ele falava e ele, olha para você ver, hein? Isso em 1418, 19, se não me engano. E ele falava assim, olha, hoje vocês estão colocando fogo no ganso. Desse jeito. Porque, se eu não me engano, o Hus tem um significado disso. No inglês é algo do tipo, não sei se é ganso, é alguma coisa assim. E ele falava, hoje vocês estão colocando fogo no ganso, mas chegará um tempo em que se levantará uma cisne, ou um cisne, em que vocês não vão mais poder parar. Ninguém entendeu aquilo. 100 anos depois, tinha um louco, um reformador, onde estava pregando umas teses na porta de uma igreja. Alguém arrisca quem foi esse louco? Lutero. E se você ler a história de Lutero, ele ficou conhecido como cisne. E de fato, aquilo que Lutero fez é abundante até hoje nas nossas vidas. E aí eu pergunto para você,
Alguma coisa que você fez lá no seu passado ainda é abundante em outras vidas até hoje? E isso é sério, cara. Nós queremos viver muitas vezes um evangelho, um cristianismo bonitinho, de eu peço, ele me dá. É luta, vem a vitória. Mas aí, o que importa para você de fato? Um café da manhã ou todas as refeições do dia a dia? O que Deus tem é muito além, cara. O que Deus tem é muito além. Se você é um gerador, se você é aquele que, espalha destinos, cara, o que você tem feito? Ah, pastor, mas eu estou dentro de uma caixa de operação, você não pode fazer. Ei, que você se engana, velho. Todos os dias, quando Deus te dá a vida, Ele te dá para um propósito. Não é para você coçar o dia inteiro, ou de repente falar mal de um e do outro o dia inteiro. Deus não fez você para simplesmente se levantar e trabalhar todos os dias sem um propósito. Você tem liberado destinos no seu trabalho? Tudo que Deus te dá não é para você, é para que o nome dele seja glorificado. Cara, eu quero o meu desejo. E ontem, quando eu estava em casa, eu falei para Deus, Deus, eu não quero viver, cara, simplesmente viver. Eu ainda falei para ele, eu não sei se o Senhor vai vir agora na minha geração. Mas, Pai, se você não vier, eu quero ser lembrado dessa forma. O cara que exalava o perfume de Cristo. O cara que onde passava, liberava destino. Sabe, não, pô, era um pastor legal, era um cara legal. Ou não, né? Se Jesus não agradou a todos, imagina se o pastor Giovanni vai conseguir fazer isso. Mas, cara, se você está vivendo só por uma manhã, abrir os olhos, cara, é tão pouco. Eu olho Paulo, velho. Paulo é um excelente exemplo. É um cara que perseguia, fazia tantas coisas. Mas chegou o dia que virou. E quando virou, ele entendeu. E aí, sabe o que eu acho mais legal? Às vezes hoje você está parado dentro de um lugar com um tempo determinado. Ou às vezes não está determinado esse tempo. Mas sabe o que vai te fazer sair desse lugar? A forma na qual você está vivendo neste lugar. Pastor, seja mais claro. Você acha, e aí fica uma interrogação na sua cabeça, você acha que todas as vezes que Paulo foi provado, se ele vivesse murmurando, se ele vivesse parando por tudo, você acha que ele teria deixado esse legado que ele deixou? Ou seja, aí vem o tão falado em Filipenses, eu sei tanto viver na escassez quanto na fartura, tendo, não tendo, e ainda ele dá uma cutucadinha, tudo posso naquele que me fortalece. O que te faz crescer, subir degraus diante de Deus, não é o conhecimento, não é o tanto que você ora, não é o tanto que você jejua, não. Porque você pode orar, você pode jejuar, você pode ser a boca mais suja que existe, você pode ser aquele que mais fala mal do outro, você pode ser aquele que mais olha para os outros e fala, ei, você não vai chegar em lugar nenhum, velho, você é um nada. Aí eu falo para você, diante de Deus, você acha que esse cara vai crescer para onde? Não vai, né? E aí vem o principal, você cresce diante de Deus, quanto mais diferença você faz na vida de pessoas, porque o que importa para ele é isso. Ele entregou a vida dele por pessoas.
E aí eu pergunto para você, você está entregando sua vida para quem? Para o trabalho? Por casas de recuperação? Por mulheres? Por dinheiro? Com o quê? Ou de repente pelo seu blog? Pelos seus videozinhos no Instagram? Para quê? Ou com o que você tem gastado sua vida? E aí o perigoso, para onde você quer ir? Para a eternidade. E aonde? No céu. E aí vem, o que você está fazendo agora? O que você está fazendo agora? Uma oração linda que nós fazemos, né? Quantas vezes eu já terminei? Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim como. Ei, você quer viver no céu e você não consegue viver as coisas do céu aqui? Como que você vai viver no céu? As coisas do céu, pastor, as coisas do céu não tem graça. As coisas do céu Ei, acorda, velho. Pelo amor de Deus. Ainda bem que colocar o velho para trás, senão ele ia cair aqui na frente. E sabe, eu não sei, é uma palavra, isso não mexe com o coração do Senhor. Não tem como, cara, não mexer. Você está vivendo, você está passando todos os dias da sua vida fazendo o quê, cara? Estou trabalhando para comprar uma televisão. E depois de comprar a televisão? Um sofá, uma casa, ou um carro, ou tudo. Quando tudo acabar os seus desejos, você vai fazer o quê na sua vida, velho? Você acha que no céu você vai andar de carro, Messias? Ou de charrete? Ou de cavalo? Ei, acorda, velho. E sabe uma coisa que tem queimado no meu coração? Eu quero chegar no céu e ser conhecido. Tá andando e fala assim, ó, lembra do gordinho aqui? Olha ele aí, velho. E eu, você é louco, eu não fiz nada. Sabe, isso tem que queimar no seu coração, mano. Às vezes você quer ser conhecido, é isso mesmo, eu chego na quebrada e os caras respeitam. Olha que é, mano, aí fica na sua, eu faço, aconteço, ele. Pode ficar com isso pra você, né? Eu quero que os anjos lá de cima falem, o Giovanni começou a adorar. Eu quero ver Jesus fazer igual ele fez com Estevão. Estevão sendo apedrejado, tudo, sabe o que ele fez? A Bíblia fala que Estevão olhou para o céu e ele viu a destra de Deus. Ele viu a direita de Deus que olhava para ele. E sabe o que Estevão estava fazendo? Liberando destinos, cara. E sabe como você libera destinos? Liberando essa palavra, vivendo essa palavra. E se você tem vivido, não tem ninguém. Você não está vivendo. Você acha que está vivendo, mas não está vivendo. E olha, tem muitos. Tem um cara chamado Irmão Yun. É que o nome dele é um pouquinho chato. Ele é conhecido como o homem do céu. A Bíblia diz que nós faríamos coisas, né? Jesus disse que nós faríamos coisas maiores. Sim ou não? Sim. Jesus jejuou quantos dias? O irmão Ian jejuou, se eu não me engano, foi 45 ou 55. Ei, sem nada. E sabe onde? Dentro da cadeia. Mas sabe por que o irmão Ian ele saiu da cadeia? E foi cara, ele arrebentou. Um avivamento veio, se eu não me engano, foi na China. Foi na China, né? Através da vida dele. É um cara conhecido, é um livro muito bom, O Homem do Céu. Eu chorei muito nesse livro. Sabe por quê? Quando ele era pequeno, sabe o que ele pedia a Deus? Sabe o que ele sonhava ganhar de aniversário? Uma Bíblia, cara. Porque lá não podia trabalhar.
E sabe o que aconteceu? Um dia ele entrou para o quarto dele e orou, Jesus. Ele pequeno, mais ou menos assim, Miguel um pouco maior. E um dia a campainha da casa dele tocou. E chegou um homem com um carrinho de mão. Falou: olha, trouxe um presente para você. O que você acha que era? Era uma Bíblia. E ele chorava porque ele falou assim: esse sonho quem sabia era quem? Era só Deus. Então quem veio trazer para mim? Deus. Aqueles que vivem o presente com Jesus é servido pelo próprio. Às vezes você para e pensa: não, mas sempre Deus usa a Neuma, né? Vem a Neuma me abençoar, vem a Gislana, vem o Joilson. Ei, se você vive uma vida de secreto, uma vida de liberação de destino diante de Deus, pode ter certeza, quem está te servindo é o próprio. Mas relaxa, porque Ele usa pessoas, e graças a Deus. E aí, deixa eu falar um negócio. Às vezes você fica parado e pensando: pô, Deus não me usa. De repente é porque você esqueceu o material que você foi feito. Sabe por quê? Ele só usa quem é de carne. Se não for, pastor, Ele não usa. Como que eu quero dizer? Você já viu aquele que anda assim, ó? Parece que é a quarta pessoa da Trindade. Já viu? Sempre tem, né? Isso às vezes é muito real, cara, no nosso meio. O cara nunca nada, aí às vezes acorda 2, 3 noites, ora à noite e já está melhor do que todo mundo. Já aconteceu isso? Já presenciou isso? Aí é o detalhe: aquele que acorda, aquele que paga um preço, aquele que ora, que jejua, ele não é melhor que todo mundo, mas ele é melhor para todo mundo. O evangelho às vezes é algo que bate, né? Dói muito. E dói, sabe por quê? Porque muitas vezes você olha e você fala: uau, como eu estou longe. Foi isso que eu fui constrangido ontem o dia inteiro na minha casa. E eu, o tempo todo eu falei: Senhor, eu quero marcar a minha geração. Eu quero marcar, não quero só ser lembrado assim, não. Eu sei que meu nome na Bíblia não vai aparecer ali quando você estiver lendo. Mas nós vamos ler já Hebreus 11. E deixa eu falar, você pode fazer parte de Hebreus 11. E eu não sei, cara, o que vocês estão pensando do amanhã. Mas se você quer viver no céu, se você quer viver a eternidade com Cristo, você tem que viver aqui na terra com Ele também. E aí você pensa o seguinte: se Jesus estivesse hoje aqui, eu garanto para você uma coisa: Ele não estaria aqui. Provavelmente Ele estaria na porta de um boteco, provavelmente de repente numa balada, não sei se tem balada hoje. Por quê? Ele veio para os doentes, Ele veio para mudar vidas. E aí, você acha que você veio para quê? Eu vim porque eu sou um doente. Não. Você não é, você pode estar, mas você não é doente. Aí seria a sua escolha permanecer. E uma coisa, todos nós temos que entender: tudo na nossa vida tem um propósito. As fases das nossas vidas, as fases das nossas vidas. Por isso que eu falo, e nós sempre deixamos claro isso: é triste você ver pessoas ouvindo a palavra de Deus e vivendo num ambiente como se estivesse num ambiente de zombaria. Cara, isso é muito triste. Sabe por quê? Que eu não quero ter o futuro que você vai ter. Eu não quero nem estar no seu corpo, porque você ouviu uma palavra dessa
Você todos os dias está num lugar desse. E para você ser qualquer lugar, para você... Eu lastimo pelo seu futuro. Lastimo. É triste. Mas aqui, aqueles que ouvem essa palavra, que assenta no coração, cara, Isaías diz que voará como águia, os altos. O que Deus tem para você, cara, é muito maior do que essa mediocridade que você vive. O viver medíocre, entenda uma coisa, às vezes é como um servo inútil, só faz o que manda. Tem muitos que vivem assim, não é nem fazer o que manda, mas só vive. E eu estava falando uma coisa que eu quero voltar na vida de Paulo. É como eu disse, o que importa é como você reage no meio onde você está. Muitos de nós, e por que eu falo isso? Muitos de nós queremos um exemplo, questão profissional. Queremos chegar numa parte sênior numa empresa. Você já parou para pensar isso, algo que eu já vivi? Quantas vezes o seu salário vem para sua mãe e você fala assim, nossa, tão pouco, uma miséria, que coisa horrorosa. Já aconteceu, né, velho? E aí, para você, né, você já reparou que demorou ou você nunca saiu disso? É algo que é real, mano. Sabe por quê? Porque você não está sabendo ser grato no meio onde você está. E sabe o que acontece? Quando nós vivemos dessa forma, se chegarmos um dia em algo maior, nunca vai estar bom para você. Você sempre vai querer mais. Só que você entende, com Jesus, você entende que tudo que você tem é o suficiente. Ah, é o arroz com ovo? É o suficiente. É o arroz com a picanha e o tropeiro e... cara, é o suficiente. Tudo é o suficiente. E por que eu falo? Nós olhamos uma história linda de Paulo, né? Paulo, depois do encontro que ele teve ali com Jesus, ele começou um mini ministério. E vamos dizer ali que ele ficou com os discípulos uns 3 aninhos. E aí sabe o que aconteceu depois desses 3 aninhos mais ou menos? Você acha que ele foi fazer a primeira viagem missionária dele? Não. Porque Deus viu que ainda precisava ser lapidado algumas coisas em Paulo. E olha o que Paulo foi, hein? Se eu e você conseguir ser 10% de Paulo, tá chique. Bom, tá, que dá para nós ser 120, 200% a mais que Paulo. É o que eu estou falando, gente. Às vezes é um pensamento, eu mesmo falo, né? Esses dias mesmo no dia dos pais, eu falei, pai, se eu conseguir ser 10% do meu filho que o Senhor é para mim, é algo natural, né? Mas cara, nós queremos e nós temos que desejar ser mais. E por que eu falo isso? Daquele dia ali, Paulo retornou para a origem dele. E a história mais ou menos nos assegura aí que Paulo ficou sendo treinado ali, sendo ministrado por Deus durante 10 anos. Para depois disso ele fazer a primeira viagem. E olha, gente, olha a vida de Paulo. Aquele homem viveu coisa boa. Você já viu na Bíblia algum momento de paz que Paulo teve? Aí engano seu, porque ele vivia em paz o tempo todo. Sabe por quê? Porque não era o lugar que ele estava que determinava o que ele era. Era dentro da prisão. O que ele fazia? Adorava. Às vezes nós nos separamos em algumas coisas. O que nós falamos disso? Deus falou muito para mim ontem. Quantas coisas, Giovanni, não te para? Às vezes é uma palavra de alguém
É um olhar de alguém? Ou aquela coisa, não vai dar? Sempre foi assim, vai ser assim. Que sempre foi assim, o quê? Isso é coisa do inferno. Se era assim, não vai ser mais. Aleluia. Se era do jeito, pastor, eu desisti de orar pela minha casa, eu desisti de mim mesmo, eu sempre fui a mesma coisa, eu vou ser assim. Quem falou isso para você? Era na prisão, estava lá preso, que ele fazia, adorava. E em consequência, o que acontecia? Quebrava tudo. Pensou? Você hoje deita, igual a gente, eu vou trazer para hoje, eu sempre gosto de coisas práticas. Paulo, ele estava preso junto com Silas. E o que eles fizeram? Um olhou para o outro e falou, cara, vamos fazer o que de melhor. Nós sabemos fazer. E começaram a adorar. Imagina, Paulo e Silas ali na cadeia e começam eles, aquilo que nós declaramos no início. Ao único que é digno de receber. E nisso os barulhinhos fazendo. A honra e a glória, a força e o poder. Antes de chegar o Rei dos Reis, já estava tudo já no chão. E é o que eu falo, por que nós não saímos da onde estamos? Porque nós não cansamos de murmurar. Essa que é a realidade. Nós esquecemos da essência, nós esquecemos do tamanho desse Deus que nós servimos. E uma coisa eu falo assim, diante de vocês, diante do inferno, diante do si, até hoje eu me preocupei com o que tinha. Eu não me preocupo mais, porque o meu Deus, ele pode todas as coisas. E se aquilo, coisas que me paravam, ei capeta, não me para mais. Sabe por quê? Porque eu quero ser lembrado. E eu quero ser lembrado quando eu estiver diante de Deus. Que esse vai ser o principal. Imagina você fazer de tudo aqui. Quando você chegar diante dele, Mário, ele olhar para você e falar: quem é você na fila do pão, princesa? Eu não te conheço já. Ué, mas você está falando o meu nome, né, filho? O inocente, eu que te criei. Mas você viveu sua vida toda fazendo o que você queria, não que eu tinha para você. Ó. Aí não vai adiantar mais. Eu vou mudar, eu vou ser diferente. Agora vai. Sabe o que vai? Vai nada. Não vai. Porque você na sua vida, queridos, lindos de Cristo e lindas de Cristo, se você vive numa repetência de pecado, se você vive numa repetência de vida, você acha que você vai chegar aonde? Não vai chegar em lugar nenhum, cara. Não vai. E é o que eu estou te falando, se o seu desejo é morar diante de Cristo, ou diante também, mas junto dele, você tem que se preocupar com o seu amanhã, mas vivendo o seu presente, o que você está semeando, o que você está plantando hoje. Eu estou vivendo, eu estou numa colônia de férias. É justamente que é o que eu falo. E minha avó dizia, né? Quem não ouve conselho, ouve. É que uns não dá tempo de ouvir nenhum coitado, né? Mas às vezes a mãe, o pai ou alguém da família ouve e fala: coitado, morreu tão novo. Mas é um coitado porque quer. Muitos, se tratando da nossa realidade, que é a essência da nossa igreja, que é o lado recuperacional, quantos passaram 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, 12 meses e mudou a vida? E quantos passaram 6, 12, está passando até hoje e nada acontece? Já virou igual fala, né? Já virou piolho já de casa de recuperação.
E isso eu falo, cara, não é para mexer com você tipo assim, ai que vergonha, estou me fazendo passar vergonha, não. Você tem que sentir vergonha quando você estiver na frente do pecado, mano. E você falar assim, eu não quero, eu tenho nojo disso. Sabe por quê? Que isso arrebentou minha vida. Mas agora Cristo desenhou uma nova história para mim, eu não quero mais. E isso não é só para quem tem vícios químicos. Não. Isso é para todos. Porque às vezes o teu vício não é para todos verem. Você tem vícios que só Deus sabe que você tem. Ou de repente sua esposa sabe. Ou seu esposo sabe. E que diante de Deus, cara, vai ter o mesmo peso do químico. Porque não existe pecadinho e pecadão. Não tem o lindinho e o lindão. É tudo a mesma coisa. E cara, isso tem que queimar no seu coração. Deus, Ele te escolheu e te deu vida para que você desse vida a outros. E aí eu quero encerrar. Vou ter que encerrar. Hoje ninguém falou. Tá ruim assim, né? Eu sonho ainda, sabe, irmão, o dia que isso vai acontecer. Vou falar assim, vamos acabar? Fala mais. Acho que só eu que estou com o microfone. Mas eu sonho, um dia isso vai acontecer. Vai. E se conseguir falar, se não tiver caído no chão já chorando já. Porque, cara, não tem como você ser o mesmo diante dessa presença. Não tem como isso não queimar no seu coração e você falar, Deus, faz isso comigo, cara. Quantos homens não foi queimado? Quantos tempos atrás aí, eu acho que foi na Nigéria, uma fila de cristãos e os caras degolando. Aí eu falo para você acha que esses caras viveram à toa? Não, eles até hoje ecoam. Até hoje ecoam. Porque eles morreram assim como Cristo morreu por mim e por você, cara. Morreu por amor a Cristo. Cara, isso é doido. E é um caminho certo para nós. É a morte. Minha esposa tem ministrado muito sobre isso. Que é necessário que nós venhamos morrer. Mas você morrer por morrer, cara, é em vão. Você tem que morrer para que alguém possa viver. Se você está morrendo todos os dias e ninguém está tendo vida ao teu lado, cara, tem coisa errada. E aí eu quero fechar não, vou contar duas histórias. A primeira é de um que ele está preso até hoje. Um soldado que lá na África Ocidental ele encontrou Jesus. E a forma dele se divertir era trocando tipo páginas da Bíblia, porque não podia. Em sua maioria lá eles são muçulmanos. E um dia um colega dele viu ele lendo um pedaço de papel e enterrando num lugar. E o colega entregou, e por isso ele está preso até hoje. O que esse cara fez, né? Mas sabe o que eu acho engraçado? O cara está preso, mas a história dele tem feito mudanças de vida até hoje. Por quê? Ele está preso por amor a Cristo. Porque ele entendeu. Porque depois que pegaram, você pode ler esse documentário, você pode até assistir esse documentário no YouTube. Depois que pegaram ele, eles batiam nele e falavam, cara, confessa o nosso Deus e larga. Você vai morrer, cara. Você vai ficar preso pro resto da sua vida. E tipo Paulo, né? Eu não estou pronto não só para apanhar, mas como para morrer por tudo, por amor a Cristo. E o triste é o que? Nós vivemos uma realidade onde nós trocamos Jesus o tempo todo. Sempre assim, cara. E aí eu vou para um para fechar. Não vou fechar, que eu ainda vou ler Hebreus. O amor está no ar.
tá? A Bíblia diz que quem ama, corrige. É ou não é? Sim ou não? Mas só entende quem é filho. Quem é órfão, sabe o que acontece? Oi, mãe? Endemonia, não é? Ou fala assim, sabe o que órfão faz? Pastor passou o tempo todo dando indireta para mim. É coisa que o órfão faz. Porque quando é filho, fala: o pai me ama e eu tenho que mudar. Eu tenho que fazer alguma coisa para mudar. Muitas vezes você está esperando algo de Deus que só precisa você mudar, de órfão para filho. Viu? Seja filho. E vamos a uma canção que foi criada. A história de um jovem chamado Steven. Gente, como eu chorei, velho. Eu já conhecia essa história, mas eu estava em casa e eu coloquei, estava passando lá nos meus coisas de vídeos lá, assistindo lá as canções, e aí veio a história desse cara. Uma canção que Deus deu, eu esqueci agora o nome do Mac Miller, alguma coisa assim. Depois eu vou ver, se tiver interesse eu te falo. Mas uma canção que ecoa até hoje no Brasil, fora do Brasil, que se chama How His Love. É isso mesmo? How His Love. Love. Mas é uma canção conhecida que diz assim: Ele me ama tanto, me ama. Já ouviu essa canção? Já? Já, não já? Vou contar para você a história dessa canção. Um jovem chamado Steve, um belo dia ele saiu de casa. Vai recebendo aí, filho, no seu espírito, em nome de Jesus. Amém? Isso daí. Já estou quase acabando. Ela falou que eu estou falando muito. Calma aí que já vai, viu? Ele levantou um dia normal. E sabe o que ele fez? Ele foi para uma reunião de oração dos jovens na igreja dele, onde ele fazia parte, ele era um dos líderes. E ele tinha um amigo. Esses amigos que Provérbios diz, né? Amigos mais chegados que irmãos, existem, hein? Pode ter certeza que existe. E ali eles começaram a orar junto e o Steven chorava. E eu até anotei as palavras do Steven. Foi dessa forma a oração do Steven: se o Senhor for sacudir os jovens da nação, eu entrego a minha vida. E isso o Steven repetiu muitas vezes. E isso foi de manhã. Quando foi à noite, o Steven, dentro de um carro, sofre um acidente e sofre. O amigo dele, que é o autor dessa canção, entrou em um choque, que ele estava junto com o Steven enquanto o Steven orava, e dormiu chorando muito. E quando ele acordou com essa canção, né? Que fala: Ele me ama tanto, Ele me ama. E ele começa a chorar muito, porque aí daquele dia em diante, o que se tornou para esse rapaz foi questionar, falando: Deus, a primeira parte o Senhor cumpriu, o Senhor recebeu o Steven como sacrifício, mas então cadê os jovens dessa nação se movendo? E Deus falava para ele: olha, essa canção você vai cantar ela, e ela vai ser cantada em estádios. E ele chorava e ele indagava a Deus. 3 anos depois,
E ele, numa crise ainda, ele chorava muito. Ele falava: Deus, será que só eu lembro do Steve? Nada vai acontecer. E sabe onde ele estava nesses 3 anos depois? Num estádio, cara, lotado de jovens. E ele fala: essa canção eu não fiz como uma adoração a Deus, mas é o Steve cantando para Deus. E se você parar para pensar numa viagem, imagina você chegar diante, né, de Deus e cantar isso. E ele fala, e ele chora. E o que eu quero que caia no seu coração? Cara, ainda existem Stevens por aí. Homens e mulheres que têm se entregado para fazer a diferença nessa terra. Homens e mulheres que não têm só transformado a sua casa, não só os seus vizinhos, não só o seu bairro, não só a sua cidade, mas têm alcançado nações. E é para isso que eu e você não somos feitos. E aí eu pergunto para você: o que você tem esperado no seu amanhã? Se essa palavra tocou no seu coração, fique de pé no seu lugar. E cuidado para não cair. Porque às vezes você estava dormindo sentado, levanta, dá uma pontura e você cai. E eu quero que você abra a sua Bíblia em Hebreus 11. A minha oração e o meu desejo é que hoje, cara, venha invadir um temor tão grande no seu coração, a ponto que você não se envergonhe desse evangelho, a ponto que você declare esse evangelho a toda esquina, cara, a todo tempo, a toda hora. E o principal, que você venha viver, cara, essa palavra. Todos encontraram? Acompanhe aí na sua Bíblia, mas leia mesmo de uma forma na qual acompanhe de uma forma, sabe, com o seu coração aberto, para você entender tudo isso que eu falei do início do culto até agora. Ouça isso. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Vai acompanhando. Só são 40 versículos, são rápidos. Vamos lá. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o transladara, pois antes da sua transladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Bem conhecido, né, esse versículo. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. E aí entra, se você vê todos esses homens, tudo que eles viveram não foi para eles. Não foi. Vocês estão ouvindo o que está sendo lido? Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber onde ia. Pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia,
habitando em Tenas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Alguém tem promessa aqui hoje? Tem? Então, se liga aí no que Sara fez. Ela não duvidou, independente do que estava acontecendo, porque ela entendia que quem prometeu era fiel para cumprir, ponto. Por isso também, de um aliás já amortecido, saiu uma posterioridade, tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas. Ou seja, vira e mexe eu brinco, né? Quem tem promessa morre. Tá aí a resposta para vocês. Vendo-as porém de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra, porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Ou seja, você só volta para casa se você se lembra de casa. Tem muitos que estão andando até hoje porque esqueceu. Deu um puf, porque nossa cabecinha, essa máquina aqui é tão frágil. Aonde eu parei? 16. Mas agora aspiram a uma pátria superior, ou seja, a celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Pela fé igualmente Isaque abençoou a Jacó e Esaú acerca das coisas que ainda estavam por vir. Pela fé Jacó, quando estava para morrer, abençoou um dos filhos de José, e apoiado sobre a extremidade de seu bordão, adorou. Pela fé José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. Pela fé Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que o tesouro do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme com o que vê aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé atravessaram o mar vermelho como por terra seca, tentando os egípcios, foram tragados de todo. Pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé Raabe a meretriz não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz os espias. Cara, isso é muito forte. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões,
extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, serrados pelo meio, mortos a fios de espada. Andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. Aí vem o 38. Homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. E aí vem o 39. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram contudo a concretização da promessa. E sabe por quê? Olha por quê. Por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Cara, você acabou de ouvir o que esses homens fizeram, o que essas mulheres fizeram. E sabe por que eles não chegaram no ápice? Olha para essa pessoa que está do seu lado e fala para ela: por causa de você. E aí você pergunta para ele, da mesma forma que você olhou, e fale: o que você está fazendo com essa promessa?